Olá pessoal, esse vídeo é uma apresentação sobre a área Engenharia de Software e foi composto por 3 pessoas, eu, Renato Schneider, Márcio Andrade e David Costa. E nesse vídeo a gente busca explorar um pouco algumas questões sobre essa área como contexto histórico, que apesar de ser uma área muito popular, essa questão histórica é uma questão que geralmente é muito deixada de lado e a grande maioria das pessoas que estudam computação não costumam olhar para trás, olhar sobre esse contexto que antecedeu as tecnologias que a gente tem hoje em dia, bem como debater um pouco da importância, alguns desafios e problemas que a área enfrenta e oferecer um panorama geral sobre a área. Espero que gostem. A engenharia de software é uma área que consiste no desenvolvimento, teste e manutenção de softwares de forma sistemática, com o objetivo de resolver diversos problemas do mundo real por meio da computação, com uma vasta aplicação na indústria, que sempre necessita de uma constante produção de softwares cada vez mais ágeis, eficientes e escaláveis. E, apesar de hoje em dia a área estar no ótimo patamar, seu começo foi marcado por diversos problemas, entre eles uma grande crise na computação. Foi na década de 40 que começaram a surgir os primeiros computadores eletrônicos, como o Mark I e o ENIAC, cuja programação era feita diretamente na linguagem de máquina, que é código binário. E nas décadas subsequentes, à medida que a computação evoluía, a programação foi ganhando mais atenção. Mas era algo muito novo e nichado, e pela dificuldade da criação ainda era muito restrito, o que motivou a criação de linguagens de alto nível, como o Fortran e o COBOL, que buscavam substituir instruções específicas por fórmulas matemáticas, e tudo isso foi acompanhado por compiladores, que traduziam essas linguagens diretamente para a máquina. Foi nesse período que grandes universidades começaram a disponibilizar computadores para fins de pesquisa, em um momento ainda que eles eram utilizados somente para computar dados, e não para armazenar informações ou para fins de comunicação. E ainda assim o uso deles era restrito a laboratórios e poucas pessoas tinham acesso, mas à medida que os computadores passaram a ser acessados pelo público, uma nova profissão nasceu e foi ganhando mais notoriedade, a de programador. E foi justamente nesse contexto que a computação experienciou sua primeira crise. Foi a chamada crise do software, que ocorreu durante as décadas de 60 e 70, quando, à medida que os softwares se tornavam maiores e mais complexos, sua manutenção e desenvolvimento rapidamente aumentaram de dificuldade, com diversos atrasos de produção e também um custo exorbitante para mantê-la, para no fim a equipe ainda ter um software que ainda nem era muito confiável. E assim foi necessária uma grande revolução na computação, que buscou simplificar os códigos e destacar melhor os módulos, separando seções de código de forma mais clara, e com isso permite a produção de softwares mais extensos e relativamente mais simples, resultando numa maior eficiência no geral. E, no meio desse processo, apesar do fato de que tais problemas já haviam sido apontados por algumas pessoas, foi durante uma conferência promovida pela OTAN, em 68, que esses tópicos atingiram um público maior e a discussão foi ampliada. E foi nesse evento também que os termos crise do software e engenharia de software foram cunhados. E após isso, como todos sabem, nas décadas seguintes, houve uma maior acessibilidade dessas máquinas, com a disseminação dos PCs, computadores pessoais, permitindo a maior popularização da programação e da computação como um todo, o que permitiu a solidificação e o crescimento da engenharia de software como uma profissão, que hoje em dia é vastamente empregada em todas as áreas da computação, em todos os ramos do negócio. Bem, você foi apresentado ao que é a engenharia de software e também teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da contextualização histórica deste ramo da computação. Nesse instante, nós vamos desenvolver um pouco mais a respeito de quais são os desafios encontrados dentro da engenharia de software e também quais são os problemas atuais que precisam ser sanados. Vamos entender agora quais são os principais desafios encontrados dentro da engenharia de software. E, sem sombra de dúvida, o principal desafio está relacionado à complexidade dos softwares que nós temos hoje em dia no mercado. E para isso é necessário que entendamos que à medida que a sociedade ela se tornou dependente de tecnologias que são mais complexas, os softwares que utilizamos eles também se tornaram muito mais sofisticados. Desde os sistemas operacionais até os aplicativos móveis que utilizamos nos nossos celulares. E também, obviamente, os sistemas de inteligência artificial, o software ele hoje é composto por milhões de linhas de código, fazendo com que esses softwares eles estejam interagindo
com diversas camadas de hardware e também de outros softwares. Bom, você pode se perguntar então, qual é o problema dos softwares serem mais complexos atualmente? O problema está em garantir a qualidade e o perfeito funcionamento deles. Com essa complexidade, garantir que eles funcionem corretamente e sem erros críticos, e que seja também muito fácil de serem mantidos, se tornou um dos maiores desafios dentro da engenharia. Imaginamos que tenhamos um software que esteja relacionado, por exemplo, ao controle de tráfego aéreo ou a sistemas médicos. Nós temos de levar em consideração que pequenas falhas podem gerar, na verdade, problemas que são catastróficos. Então, dentre esses desafios, o impacto na qualidade em função da complexidade dos softwares desenvolvidos deve ser levado em consideração. Bem, para diminuir a possibilidade de erros críticos nos softwares que são desenvolvidos, é necessário que o engenheiro proponha soluções e abordagens que mitiguem, que diminuam a possibilidade desse tipo de situação ocorrer. E para isso é necessário que ele utilize algumas técnicas avançadas de modelagem, que existam testes automatizados que exaustivamente verifiquem essas possibilidades de erro nos softwares desenvolvidos, assim como também práticas de integração contínua. No entanto, mesmo essas soluções, elas também precisam ser constantemente aprimoradas e acompanhando, na verdade, o aumento da complexidade das tecnologias que vão surgindo. Bem, partindo para a parte histórica da engenharia de software, sabemos que ela é bastante relevante na evolução da computação, porque lá nos primórdios da computação, ela era restrita a laboratórios, certo? E um pequeno grupo de especialistas. Era vista como uma ciência experimental, a computação. Só que a partir da engenharia de software, foi permitida a criação de metodologias, né, e práticas que auxiliaram o desenvolvimento de sistemas mais complexos, escaláveis e confiáveis. Um grande exemplo de uma criação de um sistema foi a criação do Unix, que foi criado em 1970 pelo laboratório Bells, certo? E a partir dele foi desenvolvido dois grandes conhecidos sistemas operacionais, que é o Linux, certo? E o macOS, que é da Apple. Outro exemplo importante, outro exemplo histórico, foi o desenvolvimento do software do computador de bordo das missões Apollo, que foram praticadas pela NASA. Esse desenvolvimento, né, desse software foi liderado por Margaret Hamilton e ele é um dos pioneiros em ponto crítico de segurança. E através desse software foi criada uma prática toda em volta da engenharia de software que segue em alta até hoje, são os testes rigorosos e também a parte da documentação detalhada do código em si. Esses três exemplos que eu trouxe de softwares reais demonstram como a engenharia evoluiu para enfrentar desafios cada vez mais complexos. Desde os sistemas pioneiros operacionais que eu citei, o Unix, né, e até plataformas de nuvem modernas como a AWS. A engenharia de software ela serve como algo fundamental, um pilar fundamental para o avanço tecnológico. E à medida que enfrentamos novos desafios como a computação quântica e a inteligência artificial avançada, a engenharia de software continuará a desempenhar um papel crucial na modelagem do nosso futuro digital. Bem, a engenharia de software ela é um pilar fundamental na evolução da computação e por isso resolvemos escolher esse tema. E além do mais, a sua trajetória histórica evidencia que para ter software bem desenvolvidos é necessário ter uma complexidade, né? A complexidade já é inerente do desenvolvimento e adotar boas práticas, assim, durante todo o desenvolvimento. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, né, que essa breve introdução tenha iluminado a relevância da engenharia de software, assim, para vocês. Então, se vocês quiserem entrar no campo da computação, eu recomendo você entrar nessa área, que é uma área bastante legal. E é isso.